Pessoal, muito feliz que hoje a gente começa mais um bimestre. Finalmente a gente vai começar aí o terceiro bimestre, né? O nosso segundo semestre também iniciando hoje, com as nossas aulas online aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, estou muito feliz com a presença de todos vocês assistindo a minha aula de inglês, né? É um prazer enorme continuar com vocês aqui. Lembrando, eu sou o professor Sarley Pacheco, né? E continuarei aí com vocês nesse bimestre, tudo bem? Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a nossa aula de uma forma diferente, né? Então, antes da gente entrar no livro, a gente vai bater um papinho aqui, né? Um papo bem legal, um papo bem divertido, tá? Eu espero. Eu quero conversar um pouquinho com vocês aí sobre o que foi esse nosso segundo bimestre, o que foi o primeiro e o segundo bimestre, né? Pra gente também fazer uma reflexão e é uma atividade que vocês vão trazer para mim. Tudo bem? Então, vamos começar. Então, pessoal, a minha pergunta para vocês a gente vai trabalhar aqui 3 perguntinhas rapidinho, tá? E aí vamos fazer um processo de reflexão, tá? Ao longo aí do nosso momento, para a gente também poder entender um pouquinho o que foi que aconteceu aí. Bom, é o segundo bimestre, né? Eu comecei a trabalhar com vocês, comecei a dar as aulas online para vocês e tudo mais. E aí a gente viu alguns conteúdos, a gente foi, se divertiu, falou de temas diversos, de beleza, de cinema, de literatura, enfim, de muitas coisas aí que rondam a língua inglesa. Então, eu tenho a minha primeira dúvida para vocês, né? Eu quero fazer uma atividade reflexiva com vocês nesse primeiro momento. Então, a minha pergunta quão dedicados vocês foram, né? Como vocês se dedicaram para esse momento, para esse primeiro momento aí online que nós tivemos. Você se dedicou muito, se dedicou pouco, isso é um momento de reflexão. Então vocês não vão trazer essa informação para mim, essa informação é de vocês e nós apenas vamos refletir sobre ela, tudo bem? Então essa foi a minha primeira pergunta aí para vocês. A segunda pergunta que eu trago para vocês, pessoal, é justamente, né, se você pudesse se dar uma nota de 0 a 100, tá? Qual seria a nota que você se daria e por quê? Então me diz assim, né, manda para mim mesmo no WhatsApp, no texto, né? Manda um textinho lá no WhatsApp para mim. Professor, eu me daria nota tal, por isso, isso e isso. Eu me dediquei dessa forma, eu acho que eu poderia ter melhorado nesse outro ponto, né? E aí reflitam sobre isso, tragam para mim essa informação, né? Como você se avaliaria? Você bote-se agora, né, no lugar aqui. Como é que você se avaliaria? Todos vocês são excelentes alunos, alunos maravilhosos, participam das minhas aulas e tudo mais. Mas eu quero saber, essa é a visão que eu tenho de professor e a visão dos meus alunos deles mesmos. Como é? Qual é a visão que vocês têm? Né? O que, que vocês acham assim? Poxa, professor, eu acho que eu me dediquei, eu dei uma dedicação X para a sua disciplina, eu acho que eu poderia me dar uma dedicação melhor. Poderia dar um pouquinho mais de atenção, 5 minutinhos a mais. Acho que talvez eu tivesse, né? Se eu tivesse me dedicado 5 minutinhos a mais, eu teria desenvolvido melhor, alguma coisa assim. E reflete, né? Reflete também sobre as outras disciplinas. Aproveita esse primeiro momento, né, para vocês refletirem aí sobre as outras disciplinas que vocês têm, português, história, geografia, filosofia, física, enfim, as outras disciplinas que vocês têm aí, né? O que vocês também aí pensam? Poxa, me dediquei assim para matemática. Podia ter me dedicado dessa outra forma, né? Então traz isso para mim também, né? Reflete aí, como teve um relato, professor, me encontrei nessa disciplina, fiquei muito feliz, me empolguei estudando para essa disciplina, né? E findei às vezes esquecendo do senhor. Tudo bem, acontece, né? Normal. Mas e aí quando a gente chega nessa conclusão, a gente começa a agir. Então é isso que eu quero que a gente reflita também, né? Reflete você, eu reflito daqui, né? Então esse é o segundo ponto. O primeiro ponto foi como eu sou. O segundo ponto é a minha visão de mim mesmo, né? Se eu pudesse dar uma nota para mim, qual nota eu me daria na disciplina de inglês? A terceira visão foi sobre as outras disciplinas, como foi o meu aprendizado ao longo do primeiro semestre, né? Que horas me diz também, professor, eu assisto essa aula no horário mesmo, eu assisto essa aula de manhã? Não, professor, eu prefiro assistir a sua aula online
à tarde, eu prefiro assistir sua aula online à noite. Me diz também aí qual é o melhor horário que tu assiste. Perdão, qual é o horário que tu assiste a aula, o horário que tu te sentes mais confortável. E quais são os hábitos que tu tens, né? Não, professor, eu assisto a aula na mesa, sentadinho, eu projeto na TV, tudo mais. Poxa, o que essas informações vão trazer, né, para mim? Vocês podem estar perguntando. É porque na hora que eu também estiver planejando a minha aula, vai me ajudar muito, né, a planejar uma melhor aula para vocês, uma aula onde eu consiga trabalhar bastante dinâmicas, mesmo a gente aqui nesse momento, eu tente trazer dinâmica para vocês também participarem, né? Então me ajuda também nesse ponto. Esse terceiro bimestre, pessoal, ele está recheado de coisas legais, de conteúdos interessantíssimos para a gente trabalhar. Eu vou trabalhar com vocês também um pouco do inglês ao redor do mundo. Então a gente vai conhecer países que falam língua inglesa, né? Talvez tenha um país aí que vocês nem saibam que falam inglês e falam inglês, muito parecido com o que a gente fez no trabalho, mas dessa vez sou eu falando para vocês, né? Eu quero trazer para vocês também aí como é que a gente usa certas expressões. Imagina, poxa, eu tenho que ir para um país que fala inglês hoje. Eu vou conseguir pelo menos tomar água lá, né? Então eu também vou trazer isso aí para vocês ao longo do bimestre, para que a gente converse, isso aí como um extra mesmo pra gente, para que vocês também não fiquem tão perdidos, tá bom? Então, gente, eu fico muito feliz, né? Eu tô muito empolgado, eu tô muito ansioso pro nosso terceiro bimestre e quarto bimestre também, né? Que são os 2 bimestres que a gente ainda tem aí pela frente. Nós vamos ter a aula de hoje e a aula de quinta e sexta que vem, né? Então nós ainda temos mais 2 aulas, tá? Pela frente. E aí eu quero, antes das nossas férias, e depois a gente entra de recesso, dá uma respirada, descansa, né? E aí volta lá em agosto. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo de vocês estarem aqui comigo, de nós estarmos participando, de toda a participação que vocês tiveram aí ao longo do segundo bimestre comigo. Opa, ficou minha voz e voltou minha imagem, beleza. Então eu estou muito feliz mesmo, pessoal, né, dessa participação de vocês terem participado. Muito obrigado. Foi um segundo bimestre maravilhoso e eu espero que no terceiro e no quarto a gente continue desse jeito. Tudo bem? Então, eu preciso de vocês aí dessas informações que eu pedi, né? Quem é você? Então, quem é o João? Quem é o Pedro? Quem é o Paulo? Quem é o Carlos? Diz pra mim, me diz um pouco do que tu gostas, quais são as músicas que tu gostas de ouvir, os filmes que tu gostas de assistir, a nota que tu te darias, qual é a nota que tu te darias como aluno, né? E além disso, também me diga, né, como foi a sua dedicação para os estudos, né, como um todo ao longo desse bimestre, tá bom? Essa é uma atividade reflexiva, ela é muito legal, é muito gostosa de trabalhar, por quê? Porque com ela também, pode não parecer, mas vocês me ajudam a melhorar a aula para vocês. Então é muito rico fazer isso. Tudo bem, pessoal? Então é isso. A gente vai agora ter a nossa parte da aula. A gente vai entrar no livro, já vai conhecer um pouco o livro do terceiro bimestre. Já vou falar um pouquinho de algumas coisas que vão acontecer para vocês. Já vamos passar algumas atividades e vamos para a aula. Um abraço, pessoal. Tudo bom com vocês? Começamos mais um bimestre hoje, estamos no terceiro bimestre, que alegria! Então hoje a gente já vai começar aí o nosso livro, tá bom? A gente já tá aí na unidade 5, né? A primeira unidade do novo módulo, do módulo 3, You Are What You Eat. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho aí, né? Nessa nova unidade a gente vai falar de uma coisa muito legal e muito boa, que é comida, olha aí. Então vamos lá, eu já quero saber de vocês, me digam uma coisa. How much do your eating habits reveal about you? Né? Então, quanto aí dos seus hábitos alimentares revelam sobre vocês, né? O que eles falam aí sobre vocês? Me digam aí, manda aí pra mim depois no chat não, perdão, no WhatsApp, né? Ah, professor, eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo, né? Eu gosto de comer comida mais saudável, eu gosto de comer comida mais nem tão saudável, né? Então me diz aí o que vocês gostam de comer, né? Me digam aí. E aí, is food full or pleasure for you? Então, vocês comem só para se alimentar ou vocês comem por prazer também? Vocês têm prazer de comer,
né? E do you like to eat out? Where do you usually go out to eat? Então me diz também aí os locais que vocês gostam de sair para comer. Vocês gostam de ir para peixaria, para churrascaria, para quê? Né? Eu, por exemplo, sou apaixonado por uma pizzaria. Adoro comer uma pizza, né? Eu gosto também muito de comer peixe, de comer comida regional, né? Então aí também são lugares que eu gosto de comer e comer fora sempre, né? Nessa pandemia foi um pouquinho mais difícil, mas é o que eu gosto. Me falem um pouquinho de vocês também, tá bom? Então, e os eating habits aí? Vocês têm um healthy eating habit ou não? Me digam aí. Olha essa página, essa imagem que a gente tem aí, né? Do Giuseppe Archimboldo, né? Vertumus, que é uma pessoa aí toda misturada, né? Com comidas e tudo mais, né? Um corpo, um rosto, um busto humano aí todo com comida. Legal, bem divertido, né? Bom, falando em eating habits, a gente tem aqui um quadrinho, pessoal, tá? Bom, antes da gente continuar aí, quais são os objetivos da nossa unidade, né? Are you hungry? Então você tá com fome? Se não, né? Você vai ficar quando a gente terminar esse capítulo, tá bom? O que a gente vai ver? A gente vai analisar e criar menus, né? Então a gente vai criar alguns mapas, alguns menus bem legais, né? A ideia é a gente dar essa noção para vocês, beleza? Além disso, a gente também tem aí praticar como a gente pede comida e discutir, né, como os eating habits, os hábitos alimentares aí, eles vão influenciar as nossas vidas, ok? Então vamos descobrir um pouco mais sobre comida, o que a comida pode falar sobre vocês. Dito isso, a gente começa aqui no Check It Out, tá? Então, no Check It Out, pessoal, a gente tem essas palavrinhas aí, esse mapa, né? Esse mapa em pizza aí dizendo, né, do Australian Guide to Healthy Eating, tá? Então, foi uma pesquisa, um órgão que tem lá na Austrália, né, que foi criado aí pelos órgãos de saúde da Austrália, que ele vai falar um pouquinho de como a gente deve comer os food groups, né? Então ele mostra esse mapa de pizza e ele coloca mais da metade do mapa de pizza a gente tem que comer vegetais, cereais, aí tem ali embaixo, aqui embaixo dos vegetais, a gente tem as carnes, né, as proteínas, aqui a gente tem os laticínios e aqui a gente tem as frutas. Então ele divide pra gente aí desse jeitinho. Legal. Então vamos ver as palavras que a gente tem. A gente começa com dairy, tá? Então repete aí comigo, dairy, ok? Bem aqui, né? Então as palavrinhas aí que a gente tá vendo. Depois a gente tem fruit, ok? Aí a gente tem os grains, or cereal, né? A protein e os vegetables. Legal, então, de acordo com os eating habits aí, né? O que a gente colocaria aqui? O que são isso aqui? São vegetais, né? Então, a gente pode usar uma associação, né? Vegetal, né? Vegetal, vegetables. São palavras até parecidinhas, né? Então, a gente pega o vegetables e a gente coloca aqui nesse primeiro espacinho, beleza? Vamos aqui para baixo, isso aqui, ó, carne, peixe, é proteína, né? Proteína, como é que a gente fala proteína em inglês? Protein, então bota protein aqui, ó, até parecidinho o nome, né? Legal. E aí agora a gente tem aqui os leites, leite teacher, eu não sei o que é leite, como é que a gente pode falar, né? Então tá, vamos pular, vamos para outra e o que sobrar a gente vê se cabe aí. Então, ó, vamos para cá, isso aqui são o que? Frutas, dairy, fruits, grains, olha, fruits. Então, pega o fruits e coloca aqui, né? A palavra é até parecidinha aí, pessoal, né? Fruit, fruta, olha aí como parece, né? Então, bota pra cá. Perdão, nesse espaço aqui, tá? E aqui, ó, grains parece grão. Arroz, feijão, grãos, grains, cereals. Ah, grãos e cereais. Então, a gente bota eles aqui, né? Aveia e essas coisas. Legal. E aí, o que sobra? Dairy. Então, dairy a gente coloca aqui. O que é dairy, pessoal? São os laticínios, tudo bem? Então, laticínio é uma palavrinha que a gente usa para, que é o que a gente usa, né? O que a gente chama aqui de laticínio, a gente vai chamar de dairy em inglês, que é o queijo, ah, meu Deus, esqueci a palavra. É o queijo, é o arroz, o leite, essas coisas. Tudo bem? Então são essas palavrinhas aí que a gente se refere a dairy, tá bom?
Então agora, de acordo com isso aqui, a gente tem aqui embaixo alguns exemplos, né? Fruit, a gente tem o peach, watermelon, pineapple. Vegetables, a gente tem carrot e eggplant. Grains, a gente tem bread e crackers, perdão. O dairy, a gente tem cheese, e o protein, a gente tem o poultry e o beef meat. Legal. Então agora o que a gente vai fazer? A gente tem aqui essas palavrinhas embaixo e a gente vai fazer a associação delas, né? Então vamos fazer junto? Ó, fruit. Bom, fruits são frutas, né? A gente já sabe. Então, primeiro de tudo, a primeira ideia que a gente tem aí é procurar as frutas. Eu vou fazer assim. Eu vou marcar as frutas com uma caneta azul. Vou marcar aqui num tom de azul pra gente as frutas, tá? Vou fazer um checkzinho aqui azul pra gente no que for fruta. Então, aqui eu tenho fruta, aqui é outra fruta e aqui é outra fruta. Então, o que tá aqui, ó, o meu pontinho azul, tá falando de fruta, beleza? Então, bora lá. Então, o que é isso aqui? É o peach? Não, aí você pode procurar no dicionário o que significa peach, tá? Mas o peach, ó, é esse aqui. Será que eu vou conseguir escrever? Ai, ficou feio. Olha lá. Peach, tá? Então, aqui é o peach que a gente tem. Tudo bem? Então, eu vou colocar aqui um X, só pra gente fazer junto. E tá aqui, ó, um X. Beleza? Então, você só faz copiar aqui e aqui. Watermelon, eu vou fazer um círculo, né? Watermelon, o que que é? Watermelon. Será que é o abacaxi ou é a melancia? Tem cara de ser melancia, né? É melancia. Então, para ele eu vou fazer uma bola aqui como eu fiz ali, tá? E esse aqui eu vou fazer 2 checkzinhos. Opa, então vou fazer assim e assim. E eu copio o pineapple aqui, ó. Legal? Então a gente tem aí, né, o que cada um significa, beleza? Agora vamos aqui para os vegetables. Então, vegetables são vegetais. Vamos ver aqui em cima rapidinho. O que a gente tem de vegetal? A gente tem... Ah, tá ali, beleza. Então, vamos lá. Então, vegetables, eu vou mudar a cor agora. Eu vou colocar um vermelho. Então, bora lá. Vegetables, a gente tem a carrot e a eggplant, né? Então, primeiro de tudo, vegetable, a gente tem que ver os vegetais que a gente tem. O que é vegetal? Ah, esse aqui é um vegetal, né? E esse aqui também é um vegetal. Legal, então esses dois aqui são vegetal, pessoal. Então, o que a gente tem aí como vegetables? O que a gente pode colocar aí como vegetables? Bom, carrot e eggplant. Esse aqui eu vou ajudar vocês, tá? Porque essa palavrinha aqui, ó, a planta uvo, né? A planta uvo é isso aqui, ó, tá? É a berinjela que a gente chama, tá? E aí sobra, né, a carrot, que é a nossa querida, amada, idolatrada cenoura. E aí, vocês gostam de comer cenoura, pessoal? Eu acho uma delícia, tá? Então a gente tem aí essa aqui, tá bom? Mudando aqui a cor agora, a gente vai ver os grains, né? Então, grãos aí eu vou colocar de verde, tá? Então, um pontinho bem fortezinho aí pra gente ter. E aí, grains são grãos. Então, ele colocou o bread e o crackers. Bom, bread não preciso nem dizer pra vocês que é pão, né? Então, tá aqui o bread, ó. Bread, ok? E o crackers, né? Que a gente tem aqui, são a bolacha creme cracker. Quem é que gosta de bolacha creme cracker? Me diz aí. Beleza? Bom, dairy, só tem o cheese, então, né? O cheese é o queijo, tá? Esse aqui eu vou marcar com uma outra corzinha. Vou marcar aqui com, acho que é um púrpura isso. Né? Então, tá aqui o queijo. Tá? Tá aqui o cheese. Legal. Então, a gente já tem mais uma aí. E aí, agora só falta a proteína, né? Que a gente tem o poultry, tá? E o beef. Né? A gente tem o poultry e o beef. Então, o que a gente tem ali? A gente tem a ave, né? E a gente tem a carne vermelha. Bom, eu vou logo adiantar para vocês aqui uma coisinha. Vamos lá. Então, a gente tem aqui. Eu vou colocar um preto e vou colocar a caneta. Bora lá, então. Pessoal, o poultry que tá aqui é esse carinha aqui, ó. Tá? O poultry é ave em geral, né? Então, frango,
o turkey, como é? O peru, né? Eles são tudo esse grupozinho aí, tá bom? E aí sobra o beef e o meat, que é a carne. Bom, aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa. Quando a gente escuta a palavra beef, a gente pensa naquele corte bife que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas na verdade, aquele corte beef a gente chama de steak em inglês, tá bom? A gente vai chamar de steak, né? O beef é a carne bovina, tá? É como a gente se refere à carne bovina em inglês. Então a gente tem essa diferençazinha aí. Então quando a gente for ver a parte de pedido, né, de ordering food, e você quiser comer um bife, você não vai dizer assim, excuse me waiter, I'd like some beef, né? Você não vai falar isso, não dá, tá? Você fala, excuse me waiter, I'd like some steak, né? I'd like a slice of steak, ok? Então a gente usa o steak, porque o beef é a carne de boi, tudo bem? E o poultry é esse grupo ave que a gente tem aí, beleza? Tudo bem até aqui, pessoal? Dando continuidade aqui, vamos ver agora, tá? Um pouquinho aí a próxima página. Então, aqui na próxima página, o que a gente tem? A gente tem, volta lá na página 3, né? E a gente vai discutir aqui com os colegas quais itens, né? Dentro da comida da dieta brasileira, né? Dentro de cada grupo de comida ali, me diz aí o que a gente pode colocar, né? O que a gente coloca nos grãos, o que a gente coloca lá no dairy. Tudo bem? O que teria de diferente e de similar na Austrália, né? A gente tem, por exemplo, a gente come muito eggplant aqui, ou tem algum vegetal lá que a gente come aqui no Brasil que eles não costumam comer lá. O que vocês acham? Me digam aí. Bom, dito isso, aí a gente tem essa outra atividade. A gente tem esse códigozinho aí, né? Que é pra gente fazer as most usual meals, né? Que a gente vai ter. Então, a primeira aí, ó, começa com a letra B. Então, a gente coloca a letra B aqui. Tenta resolver essa aí pra mim. Né? Aí vocês vão me perguntar, teacher, o que é meal? Bom, pessoal, meal são as refeições, né? Então, como aqui no Brasil, o café da manhã, o almoço, o jantar, o lanche da tarde, essas coisas, né? Então, isso que são as meals, tudo bem? E aí? Quais são aí elas que vocês têm? Me digam. De manhã cedo, qual é a meal que a gente tem? Né? Ah, teacher, a gente tem o café da manhã, a gente tem o almoço, a gente tem o jantar, tudo mais. Vê se algum desses aí é diferente do que a gente tem, né? Porque eles têm um especial aí, né? Que é o que a gente chama brunch, tá? Teacher, o que é esse brunch que eles falam aí? Bom, o brunch é a mistura, uma refeição que eles costumam fazer, né? Quando eles acordam muito tarde para o café da manhã, para tomar o café da manhã, que é o breakfast, né? Eles acordam muito tarde para tomar o breakfast, mas também quase perto na hora do almoço, mas ainda cedo para a hora do almoço, para o lunch. Então eles costumam fazer o brunch, tá bom? Que até parece aquele restaurante que tem aqui em Manaus, né? Mas não é não, tá bom, gente? Então isso que é o brunch. Beleza? É diferente do snack. O que é o snack? Quando eles fazem um snack, né? Significa dizer que eles tomaram café da manhã, supondo 6 horas da manhã. Aí eles vão almoçar meio-dia, mas ali 9 horas da manhã, eles comem uma fruta. Isso é um snack, tá? O brunch é quando eles vão fazer um café da manhã perto do almoço. Aí eles já juntam tudo de uma vez só. Tá bom? Isso que é o brunch que a gente tem aí. Beleza? Então, dito isso, né? Depois tu colocas aqui pra mim quais são, pesquisa no dicionário e me diz, né? Quais são as comidas aí que vocês costumam comer, né? O que vocês costumam comer, né? Dentro dessas meals que a gente tem o breakfast, o snack, né? Que é a hora do lanche na nossa escola, né? O intervalo. No lanche, no almoço, o que vocês costumam comer, né? O brunch a gente não tem aqui, a não ser que vocês acordem tarde para fazer o brunch. E no dinner, o que vocês costumam jantar, beleza? Então anota aí para mim e me diz, tudo bem? Legal. Continuando aqui, a gente vai agora para a página 5, tá? Então vamos lá. A gente vai fazer uma parte de leitura agora, e aí na parte de leitura, tá? A gente vai falar um pouco sobre menu, né? Então, sobre o menu do restaurante, né? O que é o menu? É o nosso querido cardápio, tudo bem? Então, ó, what do you usually find in a menu? O que a gente vai costumar encontrar aí no menu? Me diz.
A gente encontra a história do restaurante, a gente costuma encontrar o histórico do restaurante. Dependendo do restaurante, a gente até encontra, tá, gente? Eu acho que a gente até encontra, mas se você discordar de mim, não tem problema, não. Os preços dos pratos a gente costuma encontrar? Lógico, né? É o que está dizendo ali o prato e o preço. As list of dishes, né? A lista dos pratos, tá? Esse dishes aí são os pratos, né? Então, bife parmegiana, essas coisas, tá bom? Informação de pagamento a gente encontra? O que vocês acham? A gente encontra, né? Por quê? Porque a gente vai encontrar os símbolozinhos do cartão, o símbolozinho do dinheiro. Então isso também é uma forma que a gente tem de encontrar, tá bom? A gente encontra foto dos pratos? Sim. E os ingredientes também, né? Então a gente tem tudo isso aí, tá bom? Dentro do restaurante. Legal? Dentro ali do cardápio. Né? Então, dito isso, aqui a gente tem a atividade 2. Ó. O menu is a list of the foods and beverages available for purchase in a restaurant or eatery. Né? Então, é uma lista das comidas e das bebidas que a gente vai encontrar para compra, né? Para aquisição num restaurante ou numa cantina. Tudo bem? At fast food eateries, né? Que são as cantinas aí, as lanchonetes, né? The menu is often posted near the ordering counter or drive-thru line, tá? Então, dentro da cantina, por exemplo, das lanchonetes, né? A gente vai encontrar o menu ali. Vamos imaginar que a gente vai nessas lanchonetes famosas que a gente tem. A gente vê nas televisões, né? Perto de onde a gente pede. Então, eu quero chegar lá, eu quero um cheeseburger. A gente sabe que tá lá perto, tudo bem? Já acontece diferente, né? Nos restaurantes, tá? Que a gente vai encontrar, né, justamente o garçom leva à mesa pra gente o menu, né, o cardápio. Tudo bem? Então aqui a gente tem alguns tipos diferentes, né, alguns tipos de menu. O board, o disposable, né, o QR code, o sign, o static e o tabletop. Tudo bem? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. O que seria o board? É aquele que fica, né, nas lanchonetes. Então imagina o Bob's aí, aquele que fica lá no Bob's, por exemplo. Tá bom? Qual dessas imagens aqui você acha que parece com ele? Me diz aí. O disposable, tá? É um que ele fica geralmente na mesa. Então ele vai estar ali pra gente, disponível, tudo mais. Tá? Então é o que a gente até às vezes leva, né? É o que o garçom leva pra gente, tá? O QR Code é que a gente vai ter um código, a gente precisa usar o nosso celular para escanear. Nesse momento de pandemia eu vi que alguns restaurantes estavam fazendo bastante isso, inclusive, né? Colocavam isso aí pra gente disponível, tá bom? Aí depois a gente tem o sign, que é o sign? É uma placa que fica na frente do restaurante, diz assim, o prato do dia é esse, assim, 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 né? E a gente também tem o static, né? Que é o que é? Para aquele que a gente precisa tocar, tá? É o touchable, né? Que a gente vai poder tocar nele para ver tudo mais, sentir e etc. as informações, tá bom? Tenta fazer o matching aí e me mandar a foto. Bom, então usando essa informação aqui na atividade 2, né? Da atividade 2, quais informações aí a gente tem, quais as sentenças estão certas, tá? O menu é uma lista de produtos disponíveis. Só tem uma forma de mostrar o menu, então eu só consigo mostrar o menu de uma forma, né? Os menus eles vão variar dependendo do tipo do restaurante, né? Então se eu vou numa peixaria, se eu vou numa cantina, numa pizzaria, os menus vão ser iguais ou diferentes? Podem variar? O que vocês acham? Né? Nos restaurantes, os menus eles são geralmente apresentados perto de onde pede, nos restaurantes, tá? Nos restaurantes mais tradicionais, sem ser as lanchonetes. E os dinners and fast food eateries, né? Usually have different types of menu. O que vocês acham? Tem 3 respostas corretas aí, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês quais são. Só para já deixar marcadinho aqui para vocês. Ó. As respostas corretas que nós temos são: o menu is essa aqui. A dessa aqui, né? Que o menu pode variar, evidente. E essa daqui. Beleza? Bom, gente, dito isso, eu queria agradecer a presença de vocês. Hoje a gente vai parar aqui na página 5, tudo bem? Na próxima aula a gente vai continuar essa parte de leitura
e dar continuidade aqui no nosso livro, tá bom? Então até sexta-feira que vem, né? Depois da sexta-feira que vem a gente conversa mais um pouco, beleza? Tchau, tchau, pessoal!